Vamos adorar o Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Quem pode dizer glória a Deus? Vamos ver quem está acordado para louvar ao Senhor. E nós vamos contar uma história. Uma historinha, sabe de quem? Da mulher samaritana. E aí sabe o que aconteceu? Ela estava lá no poço, aí chegou Jesus. Pronto. Aí chegou Jesus e não precisou nem perguntar o que ela estava ali, qual era a água que ela queria beber, porque Jesus já conhecia a vida dela. Mas sabe o que foi legal também? Depois que Jesus falou, conversou com ela fez uma coisa magnífica, que todos nós, como servos do Senhor, temos que fazer. Ela correu lá e foi contar para o povo. Então, é isso que devemos fazer. Temos Jesus dentro de nós e a gente tem que explorar e dizer para todo mundo que Jesus é lindo, que Jesus é bom e Ele está aí. Fala para o teu irmão aí do lado: Jesus é bom, Jesus te ama, Jesus vai renovar a tua vida hoje nesse dia. Esse dia vai ser um dia especial, porque o Senhor, Ele está aqui. Ele vai mover as águas. O Senhor Jesus vai mudar a tua história. Muitas vezes a gente tem que dizer que eu conversei com a minha irmã Núbia e ela disse assim, eu aprendi que a gente tem que dizer para Jesus aquilo que a gente está sentindo, né? Conta para Jesus aonde é a tua dor. Jesus conhece a nossa dor, assim como Ele conhecia daquela mulher. E Ele também conhece a tua dor. E essa manhã nós vamos louvar ao Senhor. Louvar e engrandecer o nome dEle, porque Ele é digno. Ele é digno de todo o nosso louvor, de toda a nossa adoração. Amém? Louvado seja o Teu nome, Jesus. Aleluia, Senhor. Junto ao poço estava eu, quando o homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que já sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais estar em outras fontes. Aleluia. Beber, pois tenho sede.
não quero mais. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Quero beber. Quero beber. Sacia minha sede. Da tua fonte, fonte de águas vivas. Alma esperou na fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Aleluia, Deus! Te adoramos, Senhor. Louvado seja o teu santo nome, Deus. E aí, como agradecer? Vamos agradecer a esse Deus. Como não agradecer a esse Deus tão lindo? Como agradecer
Aleluia. Glórias ao teu nome, Jesus. Glória a Deus. Que nós possamos cada dia agradecer ao Senhor pelo que Ele fez nas nossas vidas e o que Ele ainda fará. Amém, queridos? Que Deus abençoe a todos. Glória a Deus. Que maravilha poder adorar o Senhor assim, né? Agradecer por tudo que Ele fez por nós. A Ele seja a honra, a glória e o louvor. E que o nosso coração nessa manhã esteja disponível para o Senhor, para o Espírito Santo agir nas nossas vidas. Que nós saiamos daqui melhores do que chegamos, né? Transformados. Assim a gente... Falando dessa mulher do reino, né, as mulheres do reino, a gente já tinha estudado nos PG das mulheres, né? A irmã Fátima estava responsável nessa época. E a gente estudou exatamente sobre as mulheres do reino, né? E Deus já vem nos falando há muito tempo, né? Como tem que ser a postura da mulher do reino, como onde nós chegamos, nós levamos, né? Que nós denotamos que somos essas mulheres que pertencemos a um reino e o nosso rei é Jesus, né? Então Jesus, se nós temos que ser imitadores do Senhor. E Jesus, ele era manso, né? Ele amava, ele não fazia acepção de pessoas. E a mulher do reino, ela tem que saber onde ela estiver, se expressar, né? Levar a cultura do reino, porque nós não podemos nos moldar à cultura desse mundo, né? Porque a cultura do mundo hoje vai na contramão daquilo que Jesus quer para nós. Amém? Então, onde você chegar, como a irmã falou aqui ontem à noite, que você mude o cenário, né? Se tem alguém ali falando alguma coisa que não é própria do reino, você vai chegar lá e vai mudar aquela cena e vai falar do amor de Deus, né? Que o Senhor possa agir, é isso que nós queremos, que haja transformação nas nossas vidas. Que não seja simplesmente um congresso, né, um evento, mas que a gente possa levar tudo que a gente aprendeu aqui. Que Deus possa nos falar, chamando aqui a presbítera Fátima, que vai ser a nossa preletora hoje de manhã. Amém? A presbítera Fátima já é daqui da nossa igreja, ela é psicóloga. Ela está à frente dos jovens esse ano. No ano passado ela estava com as mulheres, mas esse ano ela foi para os jovens. E nós louvamos muito ao Senhor pela vida da presbítera Fátima, que ela é uma bênção para as nossas vidas. E vamos orar por ela, né, para que ela seja um canal nas mãos do Senhor. Te agradecemos, Deus, por essa oportunidade de estarmos aqui para te adorar, te bendizer. Abençoa, Senhor, a vida da presbítera Fátima. Que a tua unção esteja sobre ela, Espírito Santo. Que ela possa falar aquilo que o Senhor quer, que precisamos ouvir nessa manhã. Que possamos entender aquilo que o Senhor quer falar para nós. Usa poderosamente a vida da tua filha, enche ela da tua unção.
Ajuda em tudo, Deus, que ela possa confiar em Ti, sabendo que é o Senhor que está nesse lugar. Obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor, amada igreja. Que manhã maravilhosa. Louvado seja o nome do Senhor, que sempre nos proporciona tantas coisas boas, né? Eu saúdo também as pessoas que estão nos acompanhando, né, pelo YouTube. Eu acho que está sendo gravado, né? E feliz por essa manhã que o Senhor nos concede. Obrigada, viu, amada? Com mais essa oportunidade de pregar a palavra do Senhor, de estarmos aqui ouvindo o que Deus quer falar para a nossa vida, né? E aí, como a Osana falou, a gente não cresce com eventos, mas a gente cresce ouvindo a palavra de Deus, né? Não só ouvindo, mas escutando, né? Ouvindo e escutando, que é quando a gente faz com que ela desça para o coração e ela fique aqui, né? Na razão e no coração, para que a gente leve para a nossa vida, para o nosso dia a dia, esse ensinamento. E cada dia mais possamos nos aprofundar no conhecimento do nosso Deus e também levar adiante esse conhecimento, né? Porque se a gente retém esse conhecimento, a gente fica inchado e aí nada acontece, né? Aleluia. Quero convidar os amados a abrir sua Bíblia em João, no Evangelho segundo João, capítulo 15. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 8. Vamos ficar de pé para lermos a palavra do Senhor. Diz assim: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele retira. E todo o que dá fruto, ele limpa, para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho transmitido. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Nenhum ramo pode produzir fruto por si mesmo, se não estiver ligado à videira. Vós, igualmente, não podeis dar fruto por vós mesmos, se não permanecerdes em mim, unidos a mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim nada podeis realizar, obra alguma podeis realizar. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Então, esses ramos são juntados, lançados ao fogo e queimados. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que desejares e vos será concedido. O que glorifica meu Pai é que deis fruto em abundância, e assim sereis verdadeiramente meus discípulos. Amém. Pode sentar, igreja. Jesus está aqui nesse texto, falando com os discípulos já a caminho, né, da cruz. E ele já vinha ensinando, há um tempo que Jesus vinha caminhando com os discípulos, com os apóstolos, ensinando todas as coisas que eles necessitavam saber, para que hoje nós pudéssemos ter conhecimento dessa palavra. Então, os ensinamentos que Jesus estava dando aqui
não era só para aqueles discípulos ali, mas era para toda a igreja do Senhor. Esse ensino que Jesus ensina aqui aos discípulos, perto da sua crucificação, é um ensinamento para nós que estamos aqui hoje à noite. E aqui nesse texto, Jesus ele vai utilizar a metáfora da videira, do seu relacionamento com os discípulos e a inimizade que o mundo nutre por Jesus e por eles. Então aqui é uma parábola que Jesus vai usar. Ele usa a planta, né, a figueira, como uma metáfora para representar essa situação que Jesus vai colocar para os discípulos aqui. E é interessante que Jesus ele sempre usa instrumentos que a gente conhece. Então, quando ele ia pregar ali para aquelas pessoas, ele pregava dentro daquilo que elas tinham conhecimento, o seu conhecimento de mundo, né? Então, naquela época ali, na época dos discípulos, qual era o conhecimento que eles tinham? Eles tinham o conhecimento do mar, da pesca. Eles tinham o conhecimento da terra, do plantio, do cultivo, né? Eles sabiam o que era um fruto, eles sabiam o que era uma planta, cultivar uma planta. Eles sabiam o que um agricultor fazia. E aí, Jesus, ele é muito didático nesse sentido de ensinar. E aqui não é diferente, né? Ele vai, mesmo sabendo que é ali os seus últimos momentos com os discípulos, ele vai concluir o seu ensinamento trazendo essa parábola. Obrigada, amada. Tão chique, tem 2 tipos de água aqui, ô glórias. E ele sabia que os discípulos iriam necessitar ter entendimento de tudo isso que ele ensinava, porque no decorrer do ministério deles, eles iriam precisar desse conhecimento que Jesus estava trazendo aqui, né? Aliás, durante todo esse tempo, Jesus passou 3 anos, né, em torno de 3 anos, ensinando os discípulos. E ele havia ensinado todas as coisas, sabendo por tudo que os discípulos iriam passar. Mas não apenas os discípulos que andaram com Jesus, mas todos aqueles, que é como João diz, né, que ele ainda iria acrescentar. Então, os ensinamentos de Jesus era para que os discípulos dele tivessem todo o conhecimento, toda a ferramenta para utilizar diante das situações adversas que eles iriam passar. Ou que a igreja do Senhor iria passar, ou que nós, né, iríamos passar. E aí, durante todos os seus ensinos, os seus sermões, ele falou que ele era, quando ele dizia, eu sou, ele dizia que ele era o pão da vida, ele é a luz do mundo, ele é a porta, ele é o pastor, ele é a ressurreição e a vida, ele é o caminho, a verdade e a vida. E agora, por último, ele vai dizer que ele é a videira verdadeira. E esse ensino, ele é vital para nós hoje, para o nosso crescimento, e não apenas isso, mas a nossa permanência. Porque muitas vezes a gente fala de crescimento, que nós precisamos crescer na fé, e a gente pode até achar que esse crescimento tem um limite, né? Tem um termo, não, chegou até aqui, pronto, já cresci, já é o suficiente. Mas a palavra de Deus nos ensina que esse crescimento, ele é progressivo e ele não tem limite, ele não tem fim. Sabe do que isso fala? Isso fala de permanência. Então, Jesus, ele está querendo nos ensinar, não só a crescermos no conhecimento, na fé, mas permanecermos. E aí ele vai falar da videira, ele usa, no texto inteiro, ele vai falar sobre as características dessa videira e o que acontece com ela.
a videira era uma planta produtiva naquela época, né? Como hoje nós conhecemos ainda, né? Em alguns lugares aqui do nosso país, existem regiões que têm plantio de uva, né? Então, a videira, ela produz muitas uvas. E essas uvas, no Antigo Testamento, que era o que os discípulos conheciam, eles conheciam a lei, né? Eles conheciam aquilo que os profetas haviam falado. Então, a videira representava a fertilidade do povo de Deus, que era Israel. Então, era um símbolo, né? A videira era a simbologia que representava Israel, a fertilidade, o crescimento da realização na obra de Deus. Então, era também uma alegoria, né? E aí os profetas escreveram que Israel era a videira de Deus. Então, lá no Antigo Testamento, né, antes de Jesus vir, eles falavam que o povo de Deus, aquele povo que Deus havia escolhido, Israel de Deus, era a videira. E essa videira, ela tinha sido plantada para ser uma videira produtiva. E o que aconteceu é que Deus havia plantado cuidadosamente, havia cuidado dessa videira, dado todos os recursos para que essa videira crescesse, para que ela prosseguisse nesse crescimento e que ela permanecesse crescendo, mas não foi isso que aconteceu. E aí, Ezequiel vai dizer que ali, na verdade, aquele povo, aquela videira só produzia frutos estragados. Só produzia frutos podres. E aí, por conta disso, Deus havia rejeitado aquela videira, né? E por conta disso, Israel sofreu todas as consequências por ter produzido fruto ruim. Israel fracassou quando se recusou a amar o Senhor, a obedecer a sua lei e a sua vontade. E aí Jesus chega, né? Para contrastar isso, Jesus chega para dizer o quê? Eu sou a videira verdadeira. Em contraste com o fracasso do povo que Deus havia escolhido, Jesus agora aponta a solução. A solução antes era Israel, mas Jesus está dizendo que Ele é a videira verdadeira. E a videira verdadeira produz frutos bons. A videira verdadeira produz frutos saudáveis. A videira verdadeira produz frutos que alimentam. E não apenas na época dos discípulos, não apenas hoje no nosso tempo, mas a videira verdadeira é um fruto que alimenta, produz fruto que alimenta eternamente. E em razão disso é que Jesus vai dizer que nós estamos ligados a Ele. Nós estamos ligados a essa videira que é a videira verdadeira. Louvado seja Deus, que Deus não nos ligou à videira que trouxe maus frutos, a videira que desobedecia a Deus e que não amava o Senhor. Mas Deus nos ligou, nos colocou, nos enxertou na videira que produz a verdadeira seiva, que alimenta a nossa alma e nos traz a esperança de vida eterna, não apenas nessa vida. Mas o nosso crescimento nessa videira, ou seja, na vida cristã, depende da nossa união com o Senhor. Ninguém pode crescer se não estiver ligado na videira. Um ramo independente, ele não vai sobreviver. Você observa, né, quem cuida de jardim, a Nádia é minha companheira ajudadora, que está lá me ajudando com o meu jardim.
E aí, todos os dias, vou usar aqui, né, o meu jardim como a ilustração. Todos os dias, a Nádia chega, os dias que ela vai, e ela vai olhar as plantas, e ela olha folha por folha. E ela vê aquelas que estão murchas, as que já morreram. Ela vê o galho que já está morrendo. Ela vê as pragas que estão ali grudadas, não na folha. Incrível isso. Mas do botão das flores. A praga, ela não vai para a folha, mas ela vai para o botão da flor. Ela procura o lugar onde também tem a seiva. E aonde ela pode destruir. Todos os dias que a Nádia chega, está lá. Ela tira, limpa, escova, tira a poeira, tira todo os germes, né, os bichos e tudo mais. E no outro dia que ela chega, está lá tudo de novo. E isso nos fala algo, né? Porque Jesus ele vai dizer aqui que Deus é aquele que ele fala que Deus é o agricultor, ou seja, o que é que o agricultor faz? Isso que a Nádia faz. Ele planta, foi ele que plantou você no reino de Deus. Quando um dia você entendeu que Jesus tinha morrido naquela cruz por você, e ele te plantou nessa videira, ou seja, ele te enxertou, você é um galho, que Deus pegou, sem vida, e enxertou na videira que é Jesus Cristo. E aí, Jesus vai falar que ele é o agricultor. E o que é que ele faz? Ele não somente enxertou, mas ele cuida. E ele pega aquele galho que já está morrendo, ele tira. E isso, às vezes, a gente pode até pensar, fazendo um estudo mais aprofundado desse texto, a gente compreende que Deus aqui não está falando de quem não é crente. Sabe por quê? Porque no comecinho, quando a gente lê, Jesus diz assim, ó. Todo ramo que estando em mim não dá fruto. O que é que ele está dizendo aqui? Estando em mim. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele retira. Como é isso? Se eu estou em Jesus, eu posso não dar fruto? Posso. Estou em Jesus, mas não dou fruto. O que é que Deus faz? Ele poda, ou ele tira, ou ele limpa, ou ele corta, para que esse galho, ele nasça novamente, ele brote, e ele nasça agora, novamente com vigor, e ele possa dar fruto. Eu entendi esse texto de um modo diferente, achando que aqui Deus estava falando que aquele que não dava fruto, ele arrancava e jogava fora. Esse não é o nosso Deus. Se eu estou em Cristo, se você está em Jesus, se você nasceu de novo, se você é nova criatura que nasceu da água e do Espírito, e você está em Cristo, você vai ser paudado pelo Senhor. Mesmo que Ele tenha que trazer dificuldades terríveis, sofrimentos na sua vida, mas Ele faz isso não porque Ele quer o seu mal, mas por amor, porque Ele quer que você dê fruto, Ele quer que você seja um exemplo, Ele quer que você represente o reino dEle aqui na terra, aonde você estiver. Quando nós estamos ligados na videira, nós, mesmo não dando fruto, nós recebemos do Senhor a seiva. E quando esses frutos não chegam, Deus vai lá e prepara toda uma situação para que nós possamos nos voltar para Ele e produzirmos frutos em tempo e fora de tempo. Nós somos fortalecidos e protegidos pelo Senhor. Somos propriedade dEle, criados para toda boa obra. Amados, quando Deus nos chamou para si,
Ele nos chamou para sermos soldados valentes, para pelejarmos aqui nessa terra, para sermos aqueles que vão falar do amor de Deus na terra, aqueles que, mesmo sem palavras, vão viver uma vida que vão anunciar ao mundo que existe um Deus. E essa é a nossa missão. E aí, muitas vezes, quando nós estamos aqui vivendo uma vida muito tranquila, preocupados com a nossa situação financeira, preocupados com o nosso trabalho, com a nossa família, e não trazemos frutos para o reino de Deus, o Senhor é aquele que vai e toca em cada um de nós. E aí a palavra, usando essa figura da videira, ela diz que o único propósito de uma videira é produzir frutos. Não tem outro propósito. E os ramos, eles dependem da videira para produzir boas uvas. E essa é a união, né, que nós temos com Jesus. Nós estamos ligados a Ele. E é por isso que nós precisamos produzir frutos. Essa união, ela é moral, ela é mística e ela é espiritual. Então, nessa união envolve o ser paudado pelo Pai, que é o agricultor. E Ele é aquele que nos levanta, que nos limpa quando nós estamos empoeirados. Quando muitas vezes nós vamos ler a Bíblia e bate aquela falta de apetite de ler a palavra. Muitas vezes nós vamos orar e a gente fica pensando e vai orar e boceja, dá sono, dá vontade de dormir. A gente ora 5 minutos. Estamos empoeirados. E aí Jesus vem com o seu amor e nos limpa completamente para que nós possamos nos reerguer, termos vigor espiritual e podermos dar fruto para o reino de Deus. Ele remove os ramos secos sem vida, lança fora. Ele poda, ele traz novo significado, ele traz nova vida. Ele faz tudo novo na nossa vida. E muitas vezes esse novo pode ser doloroso. É quando o Senhor, Ele nos disciplina para que sejamos mais chegados a Ele. Lembram de Hebreus capítulo 12? Que vai falar da disciplina do Senhor? Que Ele nos se compara ao Pai, né? Que ama o Filho e que disciplina o seu filho, que não quer ver o seu filho fazendo coisas erradas, mas quer ver o seu filho sendo uma pessoa do bem, fazendo coisas boas, sendo admirado pelas pessoas. Qual é o pai e a mãe que não quer se orgulhar do filho, né? De repente, a gente sai na rua com os nossos filhos e quando alguém diz assim, ai, que coisa linda. Quem é o pai e a mãe, né? Que não fica assim, maravilhado e cheio de vaidade. Não é? E aí o filho cresce, vai para a faculdade. E aí alguém chega, nossa, o seu filho está fazendo faculdade de medicina. Aí você fica todo orgulhoso, né? O meu filho. O nosso Deus é esse Deus que se sente assim quando nós damos frutos, e frutos que permanecem. Porque foi para isso que Ele nos chamou. Nós somos enxertados na videira para darmos frutos bons. Frutos que permanecem. Existem muitas vezes coisas na nossa vida, amados, que nos distraem. Não é só a internet. Às vezes são coisas que nós pensamos que é bom. Não, isso aqui, Deus está nesse negócio. Estou dando fruto para o Senhor, estou trabalhando para Ele.
e a gente se ensoberbece de coisas, se enche de coisas, de afazeres. Eu trabalho na igreja, e eu cuido do ministério tal, e eu participo da dança, e eu participo do evangelismo, e eu participo lá da mídia, e eu estou aqui nas mulheres ajudando na cozinha. Gente, olha, eu faço obras demais. Já se perguntou se Deus está recebendo? Já se perguntou se tudo isso que você faz tem agradado ao Senhor? Porque o que Deus quer não é o fruto daquilo que fazemos, mas é o fruto de quem nós somos e em quem nós imitamos, e quem é a nossa identidade, aonde está a nossa identidade. É isso que o Senhor olha. Ele não olha para os eventos que fazemos. Ele não olha se nós cantamos bonito e não desafinamos. Ele olha para o louvor que sai de dentro do nosso coração, da nossa alma. É isso que o Senhor recebe. Aquilo que está dentro de nós que sai para Deus. Todo louvor, toda adoração e aquilo que fazemos. Porque em primeiro lugar, Deus vai olhar para o nosso ser, para depois receber aquilo que nós fazemos para Ele, e não por preencher o nosso ego, a nossa vaidade, por estarmos fazendo coisas aqui, acolá e além. Às vezes nós dizemos, é o nosso ministério, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, a gente precisa fazer, porque a gente precisa mostrar que o nosso ministério está fazendo. Quem está recebendo são os homens. E você sabe que quando as pessoas, muitas das vezes, saem daquele evento, nem lembram mais, passou, foi ontem, não lembra mais. Mas aquilo que você é em Deus é um fruto que permanece. E é isso que o Senhor quer de mim e de você. Que os nossos frutos, o nosso fruto, perceba que ele não fala no plural, ele fala no singular, o fruto. E esse fruto nos remete lá em Gálatas 5, que fala do fruto do Espírito Santo. Que são as características de todo aquele que é cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo não é falar em línguas. Ser cheio do Espírito Santo não é profetizar. Ser cheio do Espírito Santo não é cantar. Ser cheio do Espírito Santo é você revelar o fruto do Espírito, segundo diz a palavra do Senhor. Alguém na mídia poderia colocar um texto? Gálatas 5, 22, 23, o fruto do Espírito. E aí, Paulo vai nos dizer: entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade. Mansidão e domínio próprio. E ele vai dizer o quê? Contra essas virtudes não há lei. É esse fruto que Jesus quer que nós tenhamos. O fruto do Espírito Santo. De nada adianta nós abrirmos a nossa boca e dizermos: sou crente, sou cristão, eu congrego lá na Gileade, sou pastor, sou presbítero, sou diácono, sou obreiro, eu sou líder de ministério. De nada adianta se nós não tivermos o fruto do Espírito Santo. As pessoas não irão nos ouvir. E as pessoas vão dizer: eu não vou para essa igreja. Deus me livre, eu não vou para essa igreja.
Mas quando nós manifestamos o fruto do Espírito Santo, as pessoas olham para nós e querem conhecer esse Deus. Esses dias eu estava lendo sobre a Susana Wesley. Tem um livro que eu comprei que fala sobre... Eu estou lendo muito sobre avivamento. De épocas em tempos, eu leio sobre avivamento e estudo sobre avivamento. Porque eu acho uma coisa linda de Deus, né? Tremendo ver Deus fazendo avivamento no meio de um povo que já estava morto, né? De um povo que não tinha mais vida. E aí ele vai dizer, né, na palavra, que é como os ossos, aquele exército de ossos secos que Deus pega e levanta, né? E enche, vai aqueles ossos se levantando. Aí a gente fica imaginando assim, o barulho daqueles ossos unindo no outro, né? Na hora que está lá se levantando, e Deus vai colocar ali os músculos, e coloca a carne, e coloca a pele, e dá vida àquele exército de ossos secos. Gente, isso é maravilhoso. E eu não me canso de ler, de ouvir testemunhos sobre os avivamentos do passado. E aí eu estou lendo um livro que foi uma mulher que escreveu, e ela vai escrever sobre a história de mulheres que participaram desses avivamentos que nós conhecemos, da história. E é interessante que muitas dessas mulheres nós nunca ouvimos falar. E ela foi pesquisar, ela fez assim uma pesquisa, ela foi para a Inglaterra, ela foi para os Estados Unidos, ela viajou aí nos países para colher essas histórias nas bibliotecas. E ela escreveu esse livro maravilhoso. O livro é assim, contando essas histórias. E uma delas é a Susana Wesley, que era mãe de John Wesley, Samuel Wesley, esqueci o nome do outro, que é conhecido também. John Wesley, Samuel e... Então, é interessante a história dessa mulher, porque a gente fica pensando, de onde veio John Wesley? De onde veio Samuel, Charles? Esses homens, eles foram muito importantes na história da igreja, na história dos avivamentos. E aí a gente pode até ficar se perguntando, de onde esses homens vieram, né? E é interessante que eu ficava imaginando assim, eles devem ter tido um pai e uma mãe, assim, um relacionamento, uma família maravilhosa. A família deles deve ter sido uma família perfeita. E eu ficava pensando, Jesus, não podia sair coisa assim da minha família, porque ela não é perfeita, né? Mas quando eu li a história, que eu vi que aquela mulher foi uma guerreira, sozinha, criou todos aqueles 19 filhos, morreram 5, 6, ficaram apenas 12 mais ou menos, eu não lembro bem. E ela ensinou os filhos, todos os dias ela fazia o culto doméstico com eles. E o marido era pastor. Mas era ela que fazia o culto doméstico com os filhos. E ela ensinava tudo, teologia, filosofia, mas ela ensinava os princípios da palavra de Deus aos filhos. E aí, eles foram esses homens, né? Conhecidos na história, pela história do avivamento, a igreja metodista e tantas outras histórias aí que nós conhecemos de homens e mulheres de Deus que foram muito usados por Deus nessa época e outras épocas também. E ela não tinha um relacionamento muito bom com o esposo. O esposo era um homem de Deus, um homem sério, né, que realmente servia ao Senhor com a sua vida, mas era desorganizado em todas as áreas da sua vida. Mas ela sustentou ali, ensinando os filhos cresceram, foram para a faculdade, para a universidade, e ela escrevia cartas ainda, orientando eles na palavra. Um dia o marido viajou e ela ficou ali, a congregação sem o pastor, e ela estava na cozinha, começou a ensinar as pessoas ali que estavam ao redor dela na cozinha.
E muitos vieram se achegando, e foram pessoas se achegando. Daqui a pouco, toda a congregação estava ali ouvindo aquela mulher pregar. Só que naquela época, um pouquinho só diferente de hoje, mulher não podia pregar. E aí quando o pastor chega, né, recrimina pelo fato dela ter estado ali como mulher pregando aquela congregação. E ela disse: eu estou cuidando das pessoas a quem a mim foi confiado, ensinando a palavra de Deus. Né? E aí o que a gente, mulheres de Deus e homens também, né, aprendemos com isso? Essas virtudes que muitas das vezes são tão difíceis em nós, né? De permanecermos diante de situações difíceis que nós passamos, às vezes um casamento difícil, mesmo o marido sendo crente, e a gente às vezes esmorece, né? Às vezes a gente quer muitas vezes jogar a toalha, às vezes a gente quer desistir de tudo, porque a gente sabe que o homem é o sacerdote da casa. E aí o que a gente pode fazer com relação a isso? A nossa parte nós podemos fazer. Nós não podemos fazer a parte dos nossos maridos, mas a nossa parte Deus vai cobrar. E é esse fruto que Deus quer da gente, né? Que Deus quer da sua igreja. E todo esse fruto que o Senhor requer de nós é para a glória de Deus. É para a glória de Deus que eu me mantenho no casamento. É para a glória de Deus que eu luto todos os dias para ensinar os meus filhos o caminho certo, mesmo que eles se afastem deles. E eu sei que a luta de ter um filho afastado do caminho do Senhor não é fácil. Principalmente quando está envolvido com coisas que são difíceis de sair. Mas Deus está nos dizendo, enquanto homens e mulheres de Deus, que o Senhor, Ele é aquele que olha para a nossa casa, que olha para a nossa família, quando nós estamos enxertados na videira verdadeira. E Ele jamais vai nos abandonar. Pelo contrário, Ele vai nos podar, Ele vai nos limpar, Ele vai nos deixar mais vivos, mais cheios do poder do Espírito Santo. E aí, se você já produzia frutos, e agora você vai produzir mais fruto ainda. Lembram da parábola quando ele diz, né? Plantando e colhendo 30, 60 e 100. Então, se você está com 30, não é? Se você colhe 30, Deus vai fazer você colher 60. Se você colhe 60, Deus vai fazer você colher 100. Porque o nosso Deus nunca para. Ele nunca para. E à medida que você está recebendo essa seiva, Ele cada vez mais vai fazendo você crescer no conhecimento dEle, na sua vida diária, no seu trabalho, aonde você estiver, Deus vai lhe usar poderosamente. E aí a pergunta é: o que é que nós temos produzido para Deus? Quais são as distrações que existem nas nossas vidas que têm nos roubado de produzir o fruto? Agora eu lembro de uma frase que o pastor Hernandes Lopes fala que eu gosto muito. Ele falando sobre aquele sermão que Paulo está pregando e o jovem está sentado na janela assistindo a pregação de Paulo. Não sei se vocês lembram desse texto. O jovem cochila, porque Paulo deve ter pregado 1 hora, 2 horas, só Deus sabe quanto tempo ele pregou, né? Enfim, o jovem cochilou, né? Dormiu e caiu para trás e morreu, né? E aí, Paulo foi lá e ressuscitou. E aí ele diz assim: pare de olhar pela janela, né?
Pare de olhar para fora, olhe para dentro. Sabe o que isso quer dizer? Sabe o que eu aprendo com isso? Que nós precisamos olhar para dentro de nós. Fazer um autoexame diante de Deus em oração, dizer: Senhor, o que há na minha vida que tira, que rouba de ti, que me rouba de ti, que tira o meu tempo de ti, que tira a minha devoção a ti? O que é que está me roubando? Qual é a distração na minha vida que está me tirando de ti? Porque, amados, ninguém fica abatido de uma hora para outra. Se você está abatido, desanimado, eu digo para você que isso não é assim. Isso não acontece assim. Muitas vezes são coisas que a gente deixa de olhar para Jesus e começa a olhar para aquilo que não é importante. E vamos fixando o olhar nessas coisas, a nossa fé vai desfalecendo, porque se a gente olha para as circunstâncias, não estamos olhando para o alto. E a fé não vem pelo que os nossos olhos veem, lembram? A fé vem pelo ouvir a palavra do Senhor. E cada vez mais Ele quer aumentar a nossa fé. E daí, à medida que a nossa fé vai aumentando, à medida que nós vamos entregando a nossa vida a Deus, as nossas dificuldades, as nossas preocupações, os nossos problemas, a nossa família, à medida que fazemos isso, Deus, Ele vai trabalhando em nós cada vez mais. Além dEle cuidar de tudo isso que colocamos diante dEle, Ele vai trabalhando nas nossas vidas. E é aí onde nós escutamos a voz de Deus e vamos crescendo, e vamos produzindo fruto, e vamos alcançando pessoas que estão ao nosso redor. E, consequentemente, a nossa família. Nós não alcançamos o outro pelo muito falar. Às vezes a gente não concorda com o marido, com a esposa, e aí fica: fulano, você tem que mudar nisso. Olha, a palavra de Deus fala assim, e você está fazendo errado. E você fala, e fala, e fala, e fala, e fala, e a pessoa não muda. Porque quem vai fazer essa mudança não é você. É o Senhor. E quando você coloca diante dele e ora com a alma, com o coração, e você diz: Pai, lembram? Pai, né? Paizinho, né? Abba Pai, papaizinho. Eu coloco essa pessoa diante de ti, ajuda. Eu sei que ela precisa de mudança, mas antes, muda a mim. Primeiro lugar, muda a mim. Se eu estiver olhando e vendo errado, que o Senhor me faça ver com os teus olhos, e não com os meus olhos carnais. Porque os teus olhos veem tudo, e o Senhor olha o coração e prescruta o coração do outro. Nós vemos o que está fora, a aparência. E aí nós, mulheres, como discípulas de Jesus, temos glorificado ao Senhor com os nossos frutos. Que frutos você tem trazido para o Senhor? O que você tem feito com a sua língua? Você tem glorificado ao Senhor com a sua língua? Você tem glorificado ao Senhor com os seus pés? Aonde você coloca os seus pés? Você tem glorificado ao Senhor, calando na hora que precisa calar e falando na hora que precisa falar? Há o momento de falar e há o momento de calar. Há o momento de falar com amor e há o momento de calar com amor. Que legado nós estamos deixando para as próximas gerações?
Quem você tem influenciado nessa terra? Quem você tem influenciado no seu bairro? Quem você tem influenciado na sua casa, na sua família, na sua parentela? Ou você é aquela pessoa que chega na casa dos seus parentes e você começa a criticar a religião deles, a apontar o dedo para eles e a dizer que eles vão para o inferno, que eles precisam aceitar Jesus e largar aquela vida? Ou você chega com o amor de Deus para anunciar o evangelho através do seu testemunho, utilizando as palavras de amor que Jesus deixou? São perguntas para a nossa reflexão. De nada adianta nós nos enchermos de tarefa se a nossa vida com Deus estiver vazia de frutos. Vazia de relacionamento com Ele, vazia de comunhão, vazia de quebrantamento, de compromisso com a meditação na palavra e vazia de oração. Quando Jesus diz assim, permanecei em mim, no versículo 4 ele diz, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Nenhum ramo pode produzir fruto por si mesmo, se não estiver ligado à videira. Vós igualmente não podeis dar fruto por vós mesmos, se não permanecerdes unidos a mim. Quando ele diz, permanecei em mim, ele não está fazendo um pedido, é uma ordem. É imperativo. Jesus está dizendo que para você permanecer vivo, você precisa permanecer nele. Para você continuar vivo, respirando, você precisa permanecer em Jesus. Porque você vai todos os dias da sua vida receber a seiva que te mantém vivo, que te dá vigor, que te enche de todo o poder de Deus, que te dá ousadia, que te dá intrepidez para você pregar a palavra, para você viver uma vida nesse mundo caído e não se contaminar com ele, para você ter ousadia diante daqueles que apontam o dedo e dizem que Deus não existe. E você, com a sua vida e aquilo que Deus colocar na sua boca, você vai provar que Deus sim existe. Ele é todo poderoso e está presente em todo lugar. E Ele tem o controle do mundo, da história, de tudo em suas mãos. Eu achei tremenda aquela dança de ontem das irmãs. Porque aquelas bolas, foi o meu entendimento, eu não sei se eu estou errado. No meu entendimento, representava as nações. É isso? Glória a Deus. Mostrando que Ele é rei, que Ele é soberano sobre todo o mundo, toda a face da terra, todo o reinado. Queridos, o nosso Deus é o rei eterno, o rei que permanece com o reino que é eterno. Não aqui nesse mundo, mas nas mansões celestiais. E Ele veio nos preparar. Eu e você estamos aqui hoje, ouvindo essa palavra, sendo alimentados e preparados para esse reino eterno que não terá fim. Quem foi Alexandre o Grande? Quem foi Dario? Quem foi Nabucodonosor? Quem foi... que tantos outros reis que passaram. Hoje é passado, mas o nosso Deus permanece para sempre. Ele é hoje, Ele foi ontem, Ele é hoje, será amanhã e o será eternamente. Louvado seja Deus. E aí mesmo que você esteja vivenciando uma situação difícil, saiba que Deus pode estar lhe podando. Tirando as folhas secas, essa dói menos. Mas quando Ele pega o galho e quebra, né? E fica aquele olhozinho assim, isso dói. Mas isso é por amor. Porque depois disso, ligado na seiva de Jesus, você vai crescer um ramo
maravilhoso. E esse ramo vai dar fruto, muito fruto, e cada vez mais fruto, como Jesus fala aqui nesse texto. Que Deus em Cristo nos abençoe. E que nós não fiquemos apenas na recordação de que nós tivemos um louvor maravilhoso nesse congresso, uma dança maravilhosa, mas que nós, principalmente, possamos lembrar das palavras que foram pregadas aqui nesse lugar. Porque a palavra de Deus, ela está sendo anunciada para que você deixe que ela penetre no seu coração. E é por isso que Paulo vai dizer, né? Que Deus, Ele escreveu na tábua de carne do nosso coração, para que nós não venhamos mais pecar contra Ele. A palavra está aqui no nosso coração. Louvado seja Deus. Vamos orar, vamos ficar de pé. E agradecer ao Senhor por mais uma oportunidade que Ele nos dá, de ouvirmos a sua palavra, de aprendermos mais dele, de crescermos nesse conhecimento. E cada vez mais, se estivermos com o nosso coração voltado para o Senhor, cada vez mais que nós ouvimos a palavra de Deus, tanto mais iremos sentir sede de ouvir mais, e ouvir mais, e ouvir mais. Nunca cessar essa sede, porque Jesus, Ele é aquela água que jorra, né? Jorra, é uma fonte inesgotável, que jorra eternamente, para sempre nas nossas vidas. Aleluia. Pai bendito, muito obrigada por essa manhã maravilhosa. Obrigada, meu Senhor, por tantas coisas que o Senhor fez em nossas vidas, fez por nós. Obrigada pela tua palavra. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos enxertou na videira verdadeira, Senhor. Obrigada porque essa seiva tem sido passada para nossas vidas. E nós sabemos se estamos permanecendo em Ti, estamos sendo alimentados por Ti, estamos sendo convidados e convocados a darmos frutos, frutos que permanecem, Senhor, até a Tua volta, ou até o nosso último suspiro nessa vida, nessa terra, meu Pai. Deus, que a vida de cada um de nós, cada homem, cada mulher, cada filho Teu que se encontra aqui, nesse auditório, seja, meu Senhor, impactado pelo poder do Teu Espírito Santo. Meu Senhor, e que a nossa vida não seja uma vida morna, uma vida espiritual de mornidão, e nem de frieza, e nem de desânimo, mas que seja uma vida, meu Senhor, cheia do Teu Espírito, cheia do Teu poder, da unção do Teu Espírito Santo, e não venhamos, Senhor, ficar quietos, que não consigamos ficar calados, que não venhamos, ó Deus, passar um minuto sequer sem estarmos em comunhão contigo, sem estarmos no relacionamento íntimo contigo, sem estarmos diante da Tua presença. Ah, Pai, que a nossa vida seja uma vida santa, casta, pura, meu Senhor, porque nós servimos e adoramos a um Deus que é santo, aleluia, e que nós vivamos uma vida de santidade, por amor a Ti, para adorar o Teu nome, e que jamais o Senhor venha se decepcionar, meu Deus, com a nossa vida em Ti, como o Senhor se decepcionou no passado. Ah, sabemos que na hora que cairmos, porque somos falhos, temos a Ti para nos levantar, temos a Ti para nos sustentar. E é bom saber, é maravilhoso saber que não é a nossa força, que não somos nós que nos levantamos, porque Jesus fala aqui na Tua palavra, que o galho, ele sozinho, ele não faz nada, ele sozinho não consegue nada, e é por isso que a nossa força vem de Ti, e quando estamos fracos, é o Senhor quem nos ergue, é o Senhor quem nos levanta, é o Senhor quem nos fortalece, é o Senhor quem nos sustenta, e só assim, meu Pai, nós iremos glorificar o Teu nome nessa terra. E o que nós queremos é que o Senhor derrame chuvas de avivamento sobre a nossa vida, meu Senhor. Ah, Deus, que cada homem e mulher que aqui está possa sair daqui
com a alma sedenta, com o coração em chamas, ardendo, meu Senhor, pela tua presença contínua em nossas vidas, meu Pai. Muito obrigada, Senhor. No nome santo de Jesus nós te oramos e já te agradecemos. Amém. Glória a Deus.